Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Sara Campanharo, eu sou psicóloga existencial e o meu mestrado foi sobre o amor e as relações amorosas. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o amor cortês. Bom, o que é o amor cortês? Quando ele surgiu? Ele começa na Idade Média, que compete em séculos V até o século XV, né? E ele foi um jogo dos homens nobres. Né? Naquele período, quando a gente às vezes pensa em amor, em casamento, né? A gente casar por amor, não era algo comum naquela época. Isso não existia naquela época. Principalmente pensando nos nobres, os casamentos eram arranjados. Então, os homens e as mulheres, né, os casais, iam se conhecer geralmente no dia do casamento ou uns dias antes do casamento. Então, o amor cortês, o cortejar alguém, começa num período aonde as poesias, as trovas estavam florescendo na Europa. E com isso, os homens, então nobres, começam com esse jogo do amor cortês. Geralmente, então, cortejando uma dama impossível, criando poesias, músicas para essa dama impossível. Geralmente, esses homens nobres eram casados e as mulheres a quem eles cortejavam também. Quando a gente pensa nesse período, ele acontece no momento de uma França, do sul da França, principalmente, feudal, e num contexto urbano, burguês, de uma Europa cristã. Quando a gente pensa nesse cortejar alguém, às vezes a gente lembra desse tipo de imagem, né? Um homem, uma armadura, uma dama, né? Essa ideia de um cavalheiro que vai estar ali, né? Ai, opa, caiu aqui um lacinho do seu vestido. Ou jogando uma capa para que essa dama passe em cima de uma poça e não se suje. Então, essa ideia de uma conquista amorosa que, na verdade, não era bem assim nessa época, né? A ideia não era conquistar para se casar ou para namorar aquela dama, mas ele era um jogo aonde a vitória seria conquistar a atenção daquela dama, e se ainda conseguisse alguma outra coisa, mais ainda. Então existia essa emoção de uma conquista impossível. E aquilo que a princípio era um jogo de nobres passa a fazer parte também do cotidiano dos homens de classe média. Aí sim, esses homens de classe média tentando conquistar o coração de uma dama de uma classe mais alta, de uma mulher nobre. Até porque, nesse período, como eu falei ali antes, os casamentos dos nobres eram casamentos arranjados, e a Regina Navarro Lins, no Livro do Amor, fala que nas classes médias e nas classes mais baixas, o casamento acontecia da seguinte maneira: um homem se interessava por uma mulher, pegava ela, arrastava ela para o meio do mato, estuprava essa mulher e assim acontecia o casamento. Então, obviamente, as mulheres de classes médias e baixas sempre sofrendo muito mais, do que as mulheres de classes mais altas, que tinham seus casamentos arranjados principalmente para manter as posses e reprodução, da mesma maneira que a reprodução era importante durante esse período para as classes mais baixas e para as classes médias, Bom, e claro que era um jogo, o jogo do amor cortês, esse jogo da conquista, era realizada apenas por homens, Uma sociedade machista, então apenas os homens jogavam esse jogo. Mas isso muda de figura quando entra na história esta mulher. Ela se chama Leonor de Aquitânia e foi uma mulher importantíssima e muito poderosa durante o período medieval. Leonor de Aquitânia, ela foi filha de Guilherme X. Guilherme X, ele deu uma educação excepcional para suas filhas mulheres, pensando no período da Idade Média. Então, tanto Leonor quanto a irmã dela foram ensinadas, educadas de uma maneira muito diferente de como a maioria das mulheres eram educadas nessa época. Leonor sabia 8 idiomas, ela sabia literatura, lia muita literatura, astronomia, matemática, e como ela seria a sucessora de seu pai, ele levava ela também
nas reuniões políticas. Então, ela foi uma mulher extremamente culta, com uma grande bagagem cultural. E foi a responsável por levar da Provença para as cortes da França e da Inglaterra o amor cortês como algo cotidiano. Leonor de Aquitânia promovia grandes banquetes, e nesses banquetes ela trazia música, teatro, danças, trovas, né? Leonor de Aquitânia também era neta de Guilherme IX, que é considerado o primeiro trovador da Europa. Então, ela sabia trovas, ela trazia essas trovas para dentro desses grandes banquetes, onde as pessoas falavam sobre o amor, traziam ele como um modo mais cotidiano do dia a dia, pensando nesse amor do cortejar, nesse amor cortês. E ela também ensinava modos à mesa. Então ela ensinava homens e mulheres como se portar nesses grandes banquetes. Então os homens a cortejar, as mulheres a mostrar um certo interesse por um determinado cavalheiro. Então essa mulher deixou um legado muito importante para nós de um ensinamento que é como chegar no seu crush. Pensa, essa mulher na Idade Média ensinou pra gente como é que eu chego no meu crush. Como é que eu demonstro interesse pelo meu crush. Olha só, né? Grande mulher essa. Mas, enfim, é aí que, com esse movimento do cotidiano do amor cortês e com o jogo do amor cortês iniciado lá pelos trovadores, né? Enfim, das classes mais nobres, a gente começa a ter, historicamente, um primeiro momento de uma possibilidade de um amor, de me apaixonar, de eu cortejar alguém e, enfim, ter uma resposta, de repente, pela pessoa, né, de quem eu cortejo. Obviamente, um casamento por amor, né, eu me apaixonar por alguém e essa pessoa também, né, ser recíproco esse amor, é algo que vai demorar muitos anos ainda para acontecer de fato. Mas é um legado do amor cortês dentro desse processo histórico de começar a dar essa possibilidade de um amor, né, de eu me apaixonar por alguém e ser retribuído. A gente vê também que logo depois desse período da Idade Média, na Renascença, ela já deixa esses resquícios quando, por exemplo, a gente tem na literatura textos como Romeu e Julieta de Shakespeare, que já traz essa ideia de um amor, de uma possibilidade de eu me apaixonar, de eu lutar por um amor, para que ele aconteça e que esse amor seja recíproco. Então, isso é um legado do amor cortês lá da Idade Média. E hoje, o que a gente vê nos nossos relacionamentos, né, nesse nossa ideia de amor hoje, os resquícios desse amor cortês? Bom, nos joguinhos de amor, por exemplo, né, lá no início de um relacionamento, quando eu tô começando a me interessar por alguém, eu jogo um verde, a gente tem aqueles joguinhos que são gostosos no início, e também aqueles que não são tão legais assim, como dar um gelo, né? Essa ideia de dar um gelo, gente, tá na Idade Média se dar um gelo, né? Tipo, vou ignorar, porque, né, se ele quiser, ele vem atrás, né? É tão tipo, vou esperar este cavalheiro vir falar comigo, porque se ele não vier, né? Então, assim, Idade Média se dá um gelo, né? Mas que ainda acontece. A ideia também de um amor difícil, da dificuldade do amor, e que a gente escuta também frases como o amor supera qualquer barreira. Que é problemático quando a gente pensa numa pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo e escuta essa frase como um conselho. O amor supera qualquer coisa. Como se o amor tivesse que ser difícil para realmente ter um valor. E aí a gente pensa lá nos trovadores, né? Passando por todas as dificuldades para ver se conquista o amor e aí sim ganhar o jogo, né? Então, a dificuldade, um amor impossível, ele ainda está presente na nossa realidade, no nosso imaginário sobre a ideia do amor e é um resquício do amor cortês. Bom, isso foi um pouquinho da história sobre o amor cortês. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.